Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos agradecer a Deus pela sua gloriosa palavra e vamos pedir que Ele nos abençoe, a fim de que sejamos edificados e que tudo isso glorifique e exalte apenas o nome dEle. Amém. Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade, por esse convite que me foi feito para compartilhar a sua palavra com alguns irmãos e irmãs queridos e queridas. Te agradeço pela vida do pastor e amigo Pedrosa, pela sua família, pelos demais pastores, líderes desta igreja, por todas as suas congregações. Que esse trabalho cresça, prospere, seja uma bênção nas tuas mãos, Senhor. Pai, neste momento nós acabamos de ler esse trecho glorioso da sua palavra em Apocalipse, e te pedimos, neste momento, que o Senhor nos dê graça para transmitir a sua vontade, a mensagem que assim o Senhor colocou no nosso coração por meio desse texto. E de igual modo eu te peço, ó Deus, que o Senhor dê graça do mesmo modo para a sua igreja, para compreender aquilo que será dito, para absorver e acima de tudo para colocar em prática. E que em todo este ato o teu nome, e tão somente e unicamente o teu nome, seja glorificado. Este culto é para ti, Senhor. Cada ato, cada momento deste culto nós ofertamos a ti. Mas que neste momento, Senhor, graciosamente te pedimos, o Senhor venha falar conosco, porque carecemos de ouvir, de escutar e de vivenciar a sua palavra. Em nome do teu Filho Jesus, a que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Por favor, podem se assentar. Antes de falarmos sobre o livro de Apocalipse, sobre o texto que nós escolhemos, nós separamos algumas informações introdutórias. Podem já passar os outros itens? Se quiser, isso, já pode clicar todos. Mais um. Ok. Então, quando nós falamos, apenas para dar alguma informação introdutória, eu creio que são informações importantes. Quando falamos de Apocalipse, é importante situarmos os irmãos no pano de fundo desse texto sobre o qual nós discorreremos. O livro de Apocalipse, tradicionalmente é atribuído a João. Como nós bem sabemos, temos algumas referências bíblicas ali citadas, que os irmãos depois podem conferir, que falam sobre isso. E além disso, conforme nós vamos estudando a história da igreja e lemos os textos de pais da igreja, tais como Justino e Pápias. Pais da igreja é o nome dado àqueles sucessores dos apóstolos do primeiro século, e na verdade eles são enquadrados ou vivem entre o ano 100 até 650 depois de Cristo. São bispos, teólogos, pastores, cristãos que defenderam a fé cristã e refletiram sobre a sua própria fé, deixando um legado para a igreja posterior àquela do período neotestamentário. Então, além do próprio livro de Apocalipse nos deixar claro sobre a autoria joanina deste livro, isto é, o apóstolo João quem o escreveu, temos também o testemunho de vários outros dos chamados pais da igreja, dentre os quais aqui destacamos, por exemplo, Justino e Pápias. Quando falamos sobre o local da escrita, nós também temos uma indicação. Nem todos os livros bíblicos nos esclarecem pormenores sobre a composição de um determinado livro bíblico, mas agradecemos a Deus que isso já ocorre no livro de Apocalipse. E quando
pensamos no livro de Apocalipse, o próprio texto bíblico nos diz, no capítulo 1, versículo 9, que João, ele teve algumas visões acerca da época e do futuro ali, não somente no primeiro século, mas eventos escatológicos ainda futuros, e ele os teve quando estava na ilha de Patmos, ali uma pequena ilha do mar Egeu que ficava a sudeste do contexto de Éfeso. Além disso, também descobrimos que, isso aí por meio de elementos históricos, Apocalipse não nos diz isso de forma clara, que o próprio livro ele teria sido escrito mais ou menos por volta dos anos 81 a 96, evidentemente do primeiro século, na época do imperador romano Domiciano. Temos alguns dados, alguns elementos escriturísticos ao longo dos 22 capítulos de Apocalipse que talvez nos apontem para isso. Com relação aos destinatários, Apocalipse ele é escrito claramente, isso nós vemos no texto em Apocalipse 1:4, ele é escrito a 7 igrejas ali da Ásia, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última igreja sobre a qual discorreremos, que é Laodiceia. Finalmente, nesse primeiro momento, como tema geral de Apocalipse, nós temos vários temas, mas talvez poderemos dizer que um dos temas principais envolve visões grandiosas que revelam esse futuro triunfal de Cristo e do seu povo, a igreja, sobre o mal. De uma forma resumida, evidentemente existem outros temas eclesiológicos, cristológicos, ramartiológicos e assim por diante. Mas poderíamos resumir, grosso modo, que Apocalipse nos traz aí um tema que é voltado para essa grandeza triunfal de Cristo e da sua igreja sobre o mal, Satanás, os demônios e sobre o pecado de uma forma geral. Indo agora no nosso próximo slide, tudo isso para nós entrarmos como um preâmbulo da mensagem. Pode agora também clicar os outros pontos, pode dar alguns cliques aí. Isso, maravilha, perfeito. Depois, se vocês quiserem, os slides nós podemos disponibilizar aos irmãos. Mas, antes de discorrermos sobre o texto que acabamos de ler, de Apocalipse 3, eu creio que seja importante esclarecer que o livro de Apocalipse, ele tem sido interpretado tradicionalmente de 4 formas principais. E isso envolve até o tema, que é uma pergunta que o pastor Pedrosa nos propôs, né? Laodiceia, será que é uma referência a uma igreja profética ou histórica? Espero eu que possamos responder a essa importante pergunta até o término da nossa fala. Mas as 4 principais interpretações, como vocês aqui veem, são as interpretações preterista, historicista ou histórica, idealista e futurista. A interpretação preterista, que deriva o seu nome do adjetivo latino pretéritos, isto é, o que passou, aquilo que é passado, ela entende que os eventos descritos no Apocalipse, em grande medida, já foram cumpridos nos primeiros séculos da era cristã. Quer na queda de Jerusalém, no primeiro século, isto é, no ano 70 depois de Cristo, quer na queda de Roma, no 5º século, também da nossa era, da era cristã. Neste caso, portanto, o livro ele teria sido escrito para confortar, consolar os cristãos que sofreram perseguição, tanto por parte do judaísmo, no contexto do primeiro século, quanto por parte de Roma, ao longo da história da igreja, o que é desencadeado e é finalizado especialmente no 5º século. Então, segundo a interpretação preterista, e já começando a mais ou menos esboçar uma resposta para a pergunta que nos foi proposta, segundo a interpretação preterista, as 7 igrejas mencionadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse são 7 igrejas históricas do primeiro século depois de Cristo. Igrejas estas que nós citamos agora há pouco, começando com Éfeso e terminando com Laodiceia. Já a interpretação historicista ou histórica, que nós também ali encontramos em amarelo, ela compreende os acontecimentos narrados no livro de Apocalipse como um desdobramento dos eventos no curso da história da igreja. Em outras palavras, esse método interpretativo, ele encara o Apocalipse como uma profecia simbólica de toda a história da igreja, desde o seu início, o seu nascedouro, até a volta de Cristo e a consumação dos séculos, o término de todas as coisas. De acordo com a interpretação historicista ou histórica, as 7 igrejas mencionadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse são representações
da igreja ao longo de toda a sua história. Então, seu ponto de vista preterista, ele é bem histórico, ele é bem pontual e situa as igrejas no contexto do primeiro século. A interpretação historicista ou histórica, ela já tem uma carga eminentemente, fortemente representativa ou simbólica. O que nos leva, por sua vez, ao terceiro ponto, né? Em terceiro lugar, a terceira interpretação dada ao Apocalipse é assim denominada de idealista. Essa interpretação compreende o Apocalipse como um símbolo do conflito cósmico e atemporal entre Deus e os poderes das trevas, entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás e os seus demônios. Esta seria, grosso modo, um resumo do que entende, por exemplo, a interpretação idealista, que foi, aliás, de certa forma, ensinada pelos reformadores, de um modo geral, né? O problema com esse método interpretativo é que o símbolo do conflito cósmico entre Deus e o mal emerge de um cenário histórico e, portanto, concreto. E desse modo, o Apocalipse ele não pode ser relegado a um mero simbolismo. Ele é muito mais do que isso. Para a interpretação idealista, as 7 igrejas mencionadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse são símbolos dos diversos tipos de igreja existentes no decorrer da história. Então há uma espécie de sobreposição conceitual entre a interpretação idealista e a histórica ou historicista. Em alguns pontos, estas interpretações são tanto quanto semelhantes. Finalmente, nós temos a interpretação futurista, que enxerga o Apocalipse em grande medida, como o próprio nome já sugere, como uma profecia de eventos ainda futuros. Profecia esta que é descrita em termos principalmente simbólicos. Ou seja, essa última interpretação, a futurista, ela entende que, por exemplo, os eventos descritos entre os capítulos 1 a 3 de Apocalipse, eles já se concretizaram no passado, o que envolve o contexto das 7 igrejas da Ásia, dentre as quais situa-se Laodiceia. Mas ele entende que os eventos narrados entre os capítulos 4 a 22, eles ainda aguardam uma consumação ou uma realização futura. Enfim, a interpretação futurista, ela tem compreendido a referência às 7 igrejas mencionadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, basicamente de 2 formas, que nós inclusive já citamos. Primeira, estas 7 igrejas são igrejas do primeiro século depois de Cristo. E segunda, estas 7 igrejas representam 7 épocas, 7 períodos sucessivos da história da igreja, expressas ou expressos por meio de simbolismos, ok? Fazendo um breve balanço entre as 4 interpretações citadas, eu diria que nenhuma delas sozinha, evidentemente, é perfeita na sua maneira de entender esse dificílimo livro bíblico que é o livro de Apocalipse. Quando eu vejo, aliás, abrindo aqui um parêntese, né, quando eu vejo um pregador, seja lá quem for, por mais que seja um teólogo perito, dizendo que Apocalipse é fácil de entender, eu já fico com o pé atrás. Né? Eu já acho um tanto quanto complicado, né? Ele é um livro que em alguns pontos ele até é relativamente mais fácil, mas em outros momentos, né, pensem num livro difícil. E eu creio que isso é maravilhoso, porque Deus escreveu livros como o de Apocalipse para nos humilhar, para que nós jamais achemos que venhamos conseguir encaixotá-lo ou enquadrá-lo dentro da nossa massa encefálica. Deus, ele extrapola a nossa capacidade de compreensão em muitos pontos da Escritura. Aliás, em muitos momentos e circunstâncias da nossa vida. Então, eu acho maravilhoso quando, né, e gostei muito quando o pastor Pedrosa me chamou para falar sobre esse livro. Eu falei, meu Deus, eu vou ser humilhado em público, né? Porque eu vou falar sobre um livro do qual pouco sei, mas peço a Deus que a graça dele me ajude a compartilhar algo com os queridos irmãos. Amém? Então eu gosto de Apocalipse porque é um livro que me humilha totalmente. Me mostra que eu não sei nada e o pouco que sei, o sei devido à graça maravilhosa de Deus. Mas queridos, como nenhuma dessas interpretações que são humanas, né, é perfeita sozinha, eu sugiro que talvez a solução mais adequada para a compreensão desse livro bíblico seja aquela que adote a combinação de mais uma das interpretações, né, de mais de uma das interpretações dadas, fornecendo uma espécie de tensão entre aquilo que os teólogos, num passado não tão distante, mais próximo da gente, chamaram de tensão entre o já e o ainda não.
Em outras palavras, Apocalipse tem uma carga fortemente histórica, sim. Afinal de contas, ele foi escrito para 7 igrejas da Ásia, que eram igrejas históricas, que viveram num lugar geográfico e, portanto, igrejas que tiveram existência. Mas ao mesmo tempo eu entendo que Apocalipse tem uma mensagem que transcende o primeiro século depois de Cristo, de modo que abençoa os leitores, inclusive num contexto brasileiro, no Ocidente, e vivendo especialmente no contexto do século 21. Em outras palavras, Apocalipse tem algo a dizer aos nossos corações, à igreja contemporânea, sim, exatamente nos dias atuais. Amém? Mas aí vamos ao texto. Tudo isso é apenas uma introdução. Agora eu quero compartilhar com vocês algumas descobertas, algumas impressões, alguns ensinamentos com base no capítulo 13, os versículos 14 a 22. Agora nós vamos discorrer sobre o texto de Apocalipse. Demos uma introdução sobre o livro de Apocalipse, de uma forma bem geral, sobre uma metodologia interpretativa quádrupla que tem sido usada normalmente pelos teólogos e estudiosos para entender esse livro, muitas vezes difícil. E agora eu quero pedir a vocês a permissão para juntos nos debruçarmos sobre esse texto maravilhoso das Escrituras. Primeiramente, no versículo 14, nós encontramos, evidentemente, tudo que eu disser terá a ver com Apocalipse 3, versículos 14 a 22, que é a passagem que nós lemos. Então, em Apocalipse 3,14, nós encontramos informações sobre a identidade do destinatário e o remetente dessa carta. Então nós vamos, primeiramente, começar a falar sobre isso. Eu separei a nossa mensagem em 5 partes, que terão subitens, respeitando todo o contexto, entendo eu aqui, exegético, fornecido pela própria Bíblia, sem querer inventar algo de nós mesmos, mas lendo e expondo o próprio texto bíblico em si. Então, no versículo 14 de Apocalipse 13, encontramos o destinatário, o remetente desta carta à igreja de Laodiceia. A identidade do destinatário da carta, ela é dada no versículo 14, parte A, que diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. O anjo da igreja de Laodiceia, meus queridos, assim como das demais 6 igrejas mencionadas entre os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, tem recebido geralmente uma dessas 3 interpretações que eu darei. Alguns outros sugerem 5, 6, até 7 ou mais interpretações, mas muitas delas eu diria que são muito mais mirabolantes. Essas 3 que eu citarei, eu diria que elas estão dentro da razoabilidade. Você não força a barra ao citá-las, Então por isso que eu gostaria de mencioná-las, embora a primeira delas, evidentemente, eu não concorde, mas já vou expor aos irmãos. A primeira interpretação vê o anjo da igreja de Laodiceia, isso se aplica aos demais anjos citados nas outras 6 igrejas, como sendo o anjo guardião de uma congregação específica, o qual a vigia e protege no reino celestial. É uma espécie de anjo da guarda da igreja, Quando nós lemos essa interpretação, embora soe um tanto quanto herética, meio complicada, mas a gente vê que tem textos do Novo Testamento que parecem, talvez, estou supondo, não estou afirmando, mas dá a entender que de fato os crentes são guardados por anjos num sentido mais particular. Não estou aqui ensinando nem defendendo a ideia de anjo da guarda, Mas quando Pedro, percebam, ele é liberto da prisão em Atos 12, e a igreja estava orando por ele, e ele bate na porta, e as pessoas se assustam, e a criada chamada Rode vai atender a porta. Ela fala lá, as pessoas, não é Pedro, ela diz, não é ele, é o seu anjo. Então havia uma crença, talvez supersticiosa para alguns, talvez nem tanto para outros, de que pessoas cristãs tementes a Deus teriam um anjo que Deus havia separado para de alguma forma abençoar a vida dele ou a vida dela. Eu acho que isso é mais ou menos razoável pensar nisso. Sabemos que os anjos do Senhor nos guardam, ou não? Quem é que duvida disso? Mas eu não estou afirmando com isso, contudo, e quero deixar claro, não estou defendendo a ideia de anjo da guarda. Mas sem dúvida creio que existem anjos que Deus, vez por outra, pode escoltá-los ou direcioná-los para abençoar a vida de pessoas, e talvez, por que não dizer, de toda uma igreja, ou de toda uma comunidade, Mas não estou dizendo que este seja o caso necessariamente de Apocalipse. Em segundo lugar,
uma interpretação já um pouco mais engenhosa. Ela diz que o anjo da igreja é uma referência à totalidade da congregação, que é personificada espiritualmente pelo anjo. Então, o anjo da igreja, na verdade, é um conjunto de indivíduos que são personificados ou representados pela figura de um anjo, de um mensageiro. Seja este anjo um ser sobrenatural, seja ele um mensageiro humano, porque a palavra grega angelos, né, ela tem um sentido duplo, assim como malar em hebraico. Pode significar tanto mensageiro, não importa a natureza do mensageiro, se é humano ou não, como pode se referir a um ser sobrenatural, um ser alado. Existe essa dubiedade ou ambiguidade no texto. Mas isso me leva à terceira interpretação, que creio eu talvez seja a mais sensata de acordo com o contexto, que diz que o anjo é uma referência ao pastor que cuida de uma determinada congregação. Ele é o anjo no sentido de que é um mensageiro, é aquele que trazia a mensagem de Deus para aquela congregação, e portanto, neste caso, a mensagem ela estava sendo direcionada ao líder da igreja de Laodiceia, o qual, na qualidade de líder, deveria retransmitir a mensagem divina a toda a congregação que estava sob a sua autoridade e responsabilidade. Esta talvez, parece-me, seja uma interpretação mais adequada diante desse contexto. Em outras palavras, entendendo assim então o texto, quando as 7 igrejas recebem mensagens, né, direcionadas aos 7 anjos que as guardam ou as administram, seria uma referência ao pastor ou ao líder destas determinadas congregações na região da Ásia geral, ok? E esse anjo ou pastor, ele era o líder da igreja onde? Em Laodiceia. A cidade de Laodiceia ela foi fundada, e é importante dar esses dados culturais e históricos para os irmãos, porque eles serão importantes para a compreensão do texto, sem os quais o texto ele ficará ininteligível. Então, por isso que estou dando de propósito esses dados culturais e históricos, para que entendamos o que Jesus quis dizer à igreja de Laodiceia, e por sua vez, aquilo que talvez ele queira dizer também a mim e a você hoje. Então, a cidade de Laodiceia ela foi fundada pelo rei Seleucida, ou Sírio, Antíoco II, por volta do ano 250 a.C., isto é, em meados do 3º século a.C., o qual chamou a cidade de Laodiceia como uma forma de homenagear a sua esposa Laodice, né? Porque a esposa dele chamava Laodice, ele colocou o nome ali na cidade de Laodiceia. Devia ser um homem apaixonado pela esposa, imagino eu, e assim ele homenageou a cidade com aquele nome. E o nome Laodiceia, ele é derivado de 2 palavras gregas e significa justiça do povo. Trata-se, ao meu ver, de um nome bastante apropriado para uma cidade que confiava em si mesma e na sua autossuficiência, como veremos já daqui a pouco. Laodiceia se tornou conhecida no mundo antigo por ser um importante centro comercial e econômico daquela época. A cidade, para os irmãos terem uma ideia, produzia e exportava uma lã negra famosa, que muitos achavam que era resultado de água que algumas ovelhas bebiam. As ovelhas bebiam água e aquilo lhes proporcionava magicamente uma coloração negra, né, ali nos seus pelos, e evidentemente isso é uma superstição, né? Mas, além disso, Laodiceia possuía uma escola de medicina especializada no tratamento dos olhos e ouvidos, e desenvolveu uma importante pomada que era usada no tratamento da inflamação dos olhos, que ficou conhecida como pó frígio, visto que Laodiceia situava-se na região da Frígia. Laodiceia tinha apenas 2 desvantagens. Primeira delas, a cidade estava situada numa região propensa a abalos sísmicos, a terremotos. No ano de 17 depois de Cristo, um terrível terremoto destruiu Laodiceia. E depois, no ano 60 depois de Cristo, um novo terremoto arruinou toda a cidade. Mas nesta segunda vez, a cidade não precisou recorrer ao auxílio financeiro do governo romano, como fizeram na primeira vez, no ano 17 depois de Cristo, visto que havia se tornado uma cidade bastante rica e por isso custeou a sua reconstrução com recursos próprios, sem depender da ajuda de ninguém. Essa informação será importante para nós discorrermos sobre o texto daqui a pouco. Segunda desvantagem, a cidade não possuía nenhuma central própria de abastecimento de água.
Não existia um DAI ali na região de Laodiceia, não existia uma Sabesp ali na Laodiceia. 10 quilômetros ao norte ficava Hierápolis, famosa por suas águas termais. 16 quilômetros a leste ficava Colossos, conhecida por sua água potável e fresca. Já Laodiceia não possuía abastecimento de água próprio. Por esse motivo, a sua água ela vinha das fontes quentes de Denizli, situada mais ou menos 10 quilômetros ao sul de Laodiceia. Todavia, essas águas que saíam quentes de Denizli, após percorrerem uma grande distância, quando chegavam até Laodiceia, elas já chegavam mornas. Aliás, ainda hoje, as pessoas que moram nessa região, elas colocam as águas em jarras para resfriá-las, porque a água de onde ela vem, ela chega morna, e portanto ela não chega potável. E além de ser morna, esta água possuía uma grande concentração de carbonato de cálcio. Portanto, ela causava náuseas naqueles que a bebiam. Diante desse resumo, bem resumido, com perdão pela redundância, nós já podemos ter condições de dar uma continuidade à análise do texto bíblico. E aí nós vamos para a identidade do remetente da carta, que é dado no versículo 14, parte B. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vocês têm o texto diante de vocês. Quando falamos do Amém, o Amém diz respeito àquilo que é verdadeiro e confiável. Essa expressão, ela tem relação com a expressão seguinte, que fala sobre a testemunha fiel e verdadeira. Até hoje na tradição judaica, isso que eu estou dizendo não está claro nas Escrituras, mas é uma leitura que eu diria simbólica desse termo. Mas até hoje muitos rabinos, eles dão a seguinte explicação à palavra hebraica Amém. Amém, normalmente nós entendemos, como crentes que somos, frequentando escola dominical e cultos, que amém você normalmente usa no término de uma oração, de uma exposição das Escrituras, que transmite a ideia de verdade, ou que assim seja. Em outras palavras, você está dizendo, eu concordo com isso que está dizendo, ou isso que está sendo dito, ou cantado, ou entoado, ou testemunhado, é verdadeiro. Por isso que eu digo amém. Só que, segundo a interpretação de alguns rabinos, a palavra amém, ela seria um acrônimo. Ela seria a junção das palavras ou da expressão hebraica El Melech Neeman. El Melech Neeman, que significa Deus é um rei confiável, ou Deus é digno de credibilidade. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus faz e diz é verdadeiro. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, ele não volta atrás na sua palavra, e tudo que ele diz é absoluta e completamente verdade e verdadeiro. Amém? Ele é verdadeiro. Isso tem a ver com esta segunda frase, a testemunha fiel e verdadeira, que significa, como já adiantamos, que tudo o que Jesus diz é verdadeiro. Em outras palavras, aquilo que Jesus começará a dizer a respeito da igreja de Laodiceia é verdadeiro. Jesus não diz mentiras sobre a sua igreja, porque Ele é o cabeça desta igreja, Ele é Senhor sobre ela, e Ele conhece a igreja dele de ponta a ponta, do avesso, do inverso, da maneira que você talvez possa imaginar. Ele nos conhece, Ele conhece o povo dele, a igreja dele, tanto a universal como a local, de uma maneira que ninguém conhece, muito menos o pastor. Jesus conhece a sua igreja melhor do que todos os pastores e líderes dela espalhados nos 4 cantos deste mundo. Ele conhece o que é obra dele, ele sabe. E aí o texto continua. Primeiro nós temos só a apresentação, já estamos discorrendo parte por parte do texto bíblico. Por fim, nós encontramos a expressão o princípio da criação de Deus. Jesus, ele se apresenta ali como sendo o Amém, como sendo a testemunha fiel e verdadeira, que é mais ou menos a mesma coisa do que dizer amém. O testemunho dele é verdadeiro, porque ele é verdadeiro. E aí temos uma terceira expressão. Ele se apresenta à igreja de Laodiceia como o princípio da criação de Deus. Isso não significa, obviamente, que Jesus ele foi criado no passado por Deus, mas significa, em vez disso, que Jesus é o criador de tudo o que foi criado, como nos lembra o mesmo apóstolo João, em João capítulo 1, versículos 1 a 3,
que diz: no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. É nesse sentido que Jesus é aqui autodenominado o princípio da criação de Deus. Ele, dentro do contexto trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus triuno, criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Então, percebam que Jesus ele se apresenta para a igreja de Laodiceia de uma forma profunda. Ele diz: olha, se preparem, porque eu sou verdadeiro, e tudo o que direi de vocês é verdade. E por favor, não me meçam com a régua de vocês, porque eu não sou criatura, eu sou criador. Eu estava no princípio com Deus, criando todas as coisas. Ele se apresenta como alguém que é veraz, e como alguém que é criador de toda a realidade existente. Portanto, Jesus se apresenta a Laodiceia como um Deus todo-poderoso. E aí, no segundo item, indo para o nosso próximo slide, nós encontramos a descrição da condição espiritual da igreja de Laodiceia. E é a partir daqui que as coisas começam a se afunilar e a ficar um pouco mais complicadas. Mas creio eu que Deus tem algo importante a nos dizer por meio desses textos. Amém, queridos? Então, quando nós lemos ali os versículos 15 e 16 do capítulo 3, nós vemos a descrição da condição espiritual da igreja de Laodiceia. No capítulo 13, versículo 15, parte A, Jesus começa dizendo, ele já acabou de se apresentar como Deus, que criou tudo. E aí ele emenda essa mesma ideia e diz: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. A igreja de Laodiceia está na presença de um Jesus que é onisciente e que, portanto, conhece todos os seus pensamentos, palavras, obras e intenções. Não há ninguém que consiga se esconder do Deus onividente, que vê todas as coisas, e que pelo fato de ver todas as coisas, conhece todas as coisas, incluindo as obras praticadas pela igreja de Laodiceia, e aquelas praticadas por mim e por você nos dias de hoje. Deus nos conhece. Uma primeira verdade extremamente importante: não adianta nos escondermos de Deus. Tem crentes que querem praticar uma variedade gastronômica estranha, né? O escondidinho de crente, né? Ele quer se esconder de Deus, ele quer pecar ou aprontar uma série de mazelas, de atos pecaminosos, e pensa que, como Jonas, ele pode pegar um barquinho na direção oposta à vontade de Deus, ir lá para Tarsis, o que seria o sul da Espanha, e se esconder de Deus lá no porão do navio. Mas Deus nos conhece. O Jesus apresentado nesse texto, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, tanto as reais que ocorrerão no futuro, como as hipotéticas que teriam ocorrido, dada uma conjuntura X de eventos. Ele sabe de absolutamente tudo. Ele conhece a minha vida, conhece a sua vida e conhecia as obras dos laodicenses. Meu irmão, não há como se esconder desse Deus. E aí, o que é que Jesus conhece sobre a igreja de Laodiceia? Aí que o negócio começa a ficar triste. O que Jesus conhece? Ele conhece tudo. Mas dentro desse tudo ele destaca algo que era importante para o próprio Jesus naquele momento em que João tem as visões e escreve o texto sagrado inspirado de Apocalipse. Ele diz, Apocalipse 3:15, parte B: nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Como dissemos agora há pouco, Laodiceia não possuía nenhuma central própria de abastecimento de água. E agora vocês vão começar a entender o porquê desses apontamentos históricos e culturais que eu fiz. Então, Laodiceia dependia das águas quentes da cidade de Denizli, situada a 10 quilômetros ao sul, para o seu abastecimento. Ela dependia de outros. Mas estas águas, por percorrerem uma longa distância, acabavam chegando em Laodiceia já mornas e com uma alta concentração de carbonato de cálcio, e portanto as suas águas não eram potáveis, eram impróprias para o consumo, eram águas imprestáveis. Então Jesus, como Jesus é maravilhoso, né? Jesus, conhecedor dessa característica hídrica da cidade, se vale desta informação a fim de denunciar a condição espiritual dos crentes laodicenses. Ele usa uma característica local para falar com eles numa língua que eles entendiam. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele compara a mornidão das águas de Laodiceia, que eram impróprias para o consumo, com a frouxidão e o desleixo espiritual dos crentes laodicenses.
Eu imagino, meus queridos, que se Jesus ele tivesse se dirigido hoje a algumas igrejas de São Paulo, ele talvez pudesse usar outra ilustração hídrica para descrever a condição espiritual de tais igrejas. Talvez Jesus dissesse algo parecido com: eu conheço as tuas obras, que são sujas e mal cheirosas como as águas do rio Tietê. Quem dera vocês se voltassem para a nascente do rio Tietê, em Salesópolis, a 96 quilômetros de São Paulo, onde as suas águas são limpas e potáveis e as pessoas usam para fazer comida. Mas, assim como o rio Tietê, ao se distanciar de sua nascente em Salesópolis, se tornou poluído e mal cheiroso, da mesma forma vocês, cristãos paulistanos, ao se distanciarem de mim, a fonte das águas vivas, acabaram vivendo um cristianismo igualmente mal cheiroso, fétido e impróprio para o consumo, tal como são as águas do rio Tietê. Já parou para pensar? Será que Jesus, ao se dirigir a algumas de nossas igrejas em São Paulo, ele pronunciaria palavras semelhantes a estas? Eu sinto um calafrio, meus queridos, só de pensar nessa possibilidade. Como Jesus se dirigiria à igreja que eu administro, que eu lidero? Será que ele usaria uma ilustração apropriada da cidade para trazer uma série de elogios, como outras igrejas recebem? Mas Laodiceia é a única das igrejas a não receber um único elogio de Jesus. Não recebe elogio. Jesus não tem nada para elogiar naquela igreja. Irmãos, quando eu penso nisso, eu falo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da congregação que eu, com outros irmãos, ajudo a liderar. Tem misericórdia da minha vida. Me ajude para que as minhas obras, o meu comportamento, não sejam semelhantes às águas tépidas, mornas de Laodiceia, nem tampouco mal cheirosas, fedidas, fétidas, como do rio Tietê. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da sua igreja, da sua obra. Mas, queridos, apesar das duras palavras de Jesus dirigidas contra a igreja de Laodiceia, na continuação do texto, em Apocalipse 3,16, nós descobrimos que essa igreja, apesar de estar vivenciando um cristianismo frouxo, ainda contava com a graça de Deus. Vejamos o que diz Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno, né? E nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Perceba que Jesus não diz: eu vou vomitá-lo da minha boca. Mas em vez disso ele declara: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aqui nós encontramos a graça de Jesus, concedendo tempo aos laodicenses para que eles repensassem a sua conduta, se arrependessem dos seus pecados e portanto mudassem de vida enquanto tivessem tempo para tal. Isso nos leva ao terceiro ponto, o próximo item, que nós encontramos nos versículos 17 e 18. Aqui nós encontramos a repreensão de Jesus feita à igreja de Laodiceia. Primeiro nós temos um diagnóstico geral, a comparação entre as águas mornas de Laodiceia com a vida igualmente, mais ou menos espiritualmente falando, dos crentes laodicenses. E agora você tem, Jesus ele traz uma repreensão e um diagnóstico mais detalhado, um raio-x, se é que poderemos dizer, da igreja de Laodiceia nos versículos 17 e 18. Primeiramente, Jesus chama a atenção da igreja de Laodiceia em razão da sua arrogante autossuficiência. Aliás, toda autossuficiência é arrogante diante de Deus, né? Quando um crente acha que ele não depende de Deus, não depende de Jesus, e ele depende dele mesmo, ou de uma série de recursos, talvez materiais, físicos, que ele tem à sua disposição, meu irmão, se você começou a andar por esse caminho de independência ou de autossuficiência, pode ter certeza que você está pecando e pecando gravemente contra Deus. Em Apocalipse 3, versículo 17, parte A, Jesus critica as seguintes palavras dos crentes laodicenses, abre aspas: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Meus queridos, não existe nada mais abjeto e reprovável do que uma igreja autossuficiente, que confia nas suas posses e riquezas e que não admite a sua total dependência de Deus e da sua graça. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que vive na total dependência de Jesus, porque ela leva a sério as palavras do próprio Cristo, quando ele disse em João 15,5: sem mim nada podeis fazer.
E a igreja de Laodiceia estava na contramão. Eu sou rico, sou abastado, tenho um poupudo CDB, DI, uma renda fixa, investir nas letras lá do tesouro. Nós somos ricos, não precisamos de nada. Nós nos garantimos por nós mesmos, da nossa força, do nosso braço, da nossa carne, não precisamos de nada. Meus irmãos, talvez essa postura de autossuficiência da igreja laodicense fosse um reflexo daquilo que ocorrera à própria cidade no ano 60 depois de Cristo, como eu mencionei agora há pouco, quando um terremoto arruinou a cidade, mas ela, com recursos próprios, ela custeou a própria reconstrução sem depender de Roma e de ninguém. Parece-nos que esse espírito autossuficiente dos moradores ímpios de Laodiceia penetrou na igreja e começou a fazer parte também dos seus valores. Em outras palavras, os valores do mundo influenciaram a igreja de Laodiceia, em vez dos valores cristãos da igreja de Laodiceia influenciarem o mundo. Meus queridos, uma das coisas mais tristes que pode acontecer, que pode ocorrer a uma igreja, é vê-la influenciada pelos valores do mundo, em vez de ser influenciada pelos valores de Deus, e por meio desses valores, influenciar o mesmo mundo dentro do qual ela está inserida. Essa, infelizmente, era a característica da igreja Laodiceia, que valeu-lhe tais repreensões tão contundentes e tão fortes quanto estas que nós mencionamos. Em segundo lugar, com apenas 5 adjetivos, Jesus descreve a condição lamentável dos crentes laodicenses, com 5 adjetivos. Em Apocalipse 3, versículo 17, parte B, Jesus diz: e nem sabes que tu és o quê? Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Jesus vai na contramão de tudo que eles achavam que tinham. A igreja que se achava feliz por causa da sua autossuficiência e independência era na verdade infeliz. A igreja que se via como rica em razão da sua independência econômica, da sua cidade como um todo, ela era na verdade miserável e pobre. A igreja cuja cidade era famosa por seu centro médico de tratamento oftalmológico e por sua pomada para inflamação dos olhos, ela era na verdade cega. Laodiceia ajudava as pessoas a se tratarem da sua visão física, mas a própria igreja de Laodiceia continuava espiritualmente cega. A cidade exportava e produzia uma belíssima lã negra, como mencionamos há pouco, e possuía uma importante indústria têxtil que prosperava muito o seu comércio, mas a igreja mesma continuava nua. Aqui, Jesus ele contrasta a sua onisciência com a ignorância que os crentes laodicenses tinham de si mesmos. No versículo 15, Jesus dissera: eu conheço as tuas obras. Mas agora no versículo 17, Jesus diz que a igreja de Laodiceia não sabe que é infeliz, que é miserável, que é pobre, que é cega e nua. Jesus diz: eu conheço, mas você não se conhece. E porque você não se conhece, é que você está na miséria em que está. Queridos, mais triste do que viver no pecado, é viver no pecado e não ter noção de que está vivendo no pecado. Viver no pecado é uma tragédia. Agora, viver no pecado e achar que está abafando é pior ainda. Esse era o caso da igreja de Laodiceia. Além de viverem um pecado terrível, como nós já estamos dando algumas características, eles não tinham noção disso, mas achavam que eram abençoados. Eles achavam que Deus estava abençoando. Laodiceia achava que era rica, que era próspera, que era independente, que era autossuficiente, mas na verdade era uma igreja miserável. Aos olhos de Cristo era miserável. E aqui eu quero trazer talvez uma das lições mais importantes do texto. A igreja de Laodiceia confundiu a sua riqueza material como se isto fosse sinônimo de riqueza espiritual. O fato de uma igreja ser materialmente rica não significa necessariamente que a sua conduta esteja sendo aprovada por Deus. Ok? A igreja de Laodiceia nos ensina isso. Por isso, meus queridos irmãos, não confundamos prosperidade material com a aprovação de Deus.
Ah, mas se eu sou abençoado financeiramente, então isto significa que Deus está aprovando a minha vida espiritual. Não necessariamente. Cuidado com esse tipo de pensamento nocivo. Deus pode estar abençoando a sua vida material, financeira, por um ato de pura graça, sem que isto tenha qualquer relação com a vida espiritual que você tenha levado ultimamente. Tome cuidado com isso. Tudo que eu faço prospera. Tinha uma casa, me lembra a propaganda de uma determinada igreja na televisão, né? Eu era empregado, hoje eu sou patrão. Eu tinha um Fusquinha, hoje eu tenho 10 Land Rover. Eu tinha um carro importado, hoje eu tenho um jatinho. Eu não estou dizendo que prosperidade seja uma maldição, desde que conquistado honestamente não é problema. O problema é quando eu meço a minha espiritualidade e a minha vida diante de Deus com base naquilo que tenho de bens materiais. Olha, eu tenho 3 casas, tenho 50 casas de aluguel, tenho uma igreja próspera, tenho tudo do bom e do melhor. Logo, Deus está aprovando a minha vida e o meu ministério. Pode ser que você vai morrer com essa riqueza toda e vai direto para o inferno. Deus só te abençoou financeiramente por ato de pura graça. Porque por meio da bênção material dada a você, Ele abençoaria outros. Isso não quer dizer que Ele aprove o tipo de conduta que eu e você muitas vezes vivemos. Olha que lição importante que essa carta à igreja de Laodiceia nos dá. Olha que coisa importantíssima. Mas queridos, em terceiro lugar, Jesus ele dá 3 conselhos à igreja de Laodiceia, todos no versículo 18 que estão ali. Ele dá 3 conselhos. Primeiro conselho: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. A igreja que se achava mais rica, Jesus fala: eu vou te dar um conselho, você quer enriquecer mesmo? Então você não precisa de bancos, você precisa de mim. Irmãos, entre outras coisas, Laodiceia era uma cidade conhecida pelos seus bancos. Ela tinha um importante centro econômico. Jesus, ele fala com a igreja nos termos da igreja, respeitando a cultura e a história da igreja. Ele fala numa linguagem que eles entendam. Vocês gostam de banco? Vocês gostam de ir lá trocar as moedas de vocês, né? Os cambistas dos bancos que dominavam ali a cidade de Laodiceia, eles estavam acostumados a fazer trocas, né, de moedas e tudo, era comum. Porém, Jesus, ele aconselha os crentes laodicenses, entre aspas, a fazerem negócio com ele, não com os bancos da cidade. Em outras palavras, os crentes laodicenses deveriam se preocupar em adquirir o que Jesus tinha a dar para eles, e não o que o sistema bancário tinha para lhes oferecer. Jesus estava dizendo: vocês não dependem de bancos, vocês devem depender de mim. Vocês devem depender de mim. Vocês não devem depender das vossas posses, com as quais vocês reconstruíram toda a cidade no ano 60, não pegaram dinheiro emprestado de Roma e ajudaram a reconstruir outras cidades que também foram destruídas pelo terremoto. Vocês são muito bons, mas sabe qual é o problema de vocês? Vocês não têm o principal, que sou eu. Laodiceia é aquela igreja que tinha tudo, só não tinha o principal, Jesus. A gente vai ver isso nos próximos versículos. Tinham tudo. Riqueza ali, tinha tudo que era uma maravilha, mas não tinha um detalhezinho. Jesus estava fora daquela igreja. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Segundo conselho: aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Em vez de se preocupar em vestir os trajes finos feitos de lã negra, pelos quais Laodiceia era tão conhecida, e com as demais vestimentas comercializadas pela riquíssima indústria têxtil de Laodiceia, os laodicenses, diz Jesus, deveriam vestir as vestes brancas, que ele, o Senhor, tinha para lhes oferecer, as quais parecem representar, segundo Apocalipse 19:8, os atos de justiça dos santos, as vestes brancas. Em outros termos, os crentes laodicenses deveriam despir-se de suas roupas de injustiça e autossuficiência e independência, as quais eram pecaminosas, e deviam, por sua vez, vestir-se com as vestes de justiça de Cristo, a única que tinha poder para remover os pecados dos laodicenses e purificá-los de toda injustiça. Eles precisavam da justificação de Cristo, de uma vida santa, e não da autossuficiência e independência que eles tanto diziam que tinham diante de todas as pessoas. Terceiro conselho:
aconselho-te que de mim compres colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Finalzinho do versículo 18. Como nós já dissemos para os irmãos, Laodiceia era conhecida por fabricar uma importante pomada usada para curar doenças oftalmológicas, que era depois esmiuçada e ficou conhecida como pó frígio. Pessoas que tinham problemas de visão, tinham inflamação, problemas oftalmológicos, iam lá para Laodiceia para se tratarem. Aí é o que Jesus fala para a igreja que era perita em problemas dos olhos. Ele diz: olha, quero saber de uma coisa? Quem precisa de colírio aqui são vocês, né? Apesar de vocês terem um ótimo centro médico especializado nos problemas de vista, a igreja não conseguia enxergar os seus problemas espirituais que estavam à distância de um palmo dos seus olhos. Em outras palavras, Jesus diz: eu não estou entendendo. Vocês curam a cegueira de outros, mas vocês são mais cegos que eles. Vocês não veem as coisas debaixo do nariz de vocês. Vocês me deixaram para fora da igreja e acham que vocês estão com tudo? Se acham a última Coca-Cola do deserto, como diz o outro? Os irmãos perceberam a situação dessa igreja? Eu olho e falo: Senhor, tem misericórdia. Isso nos leva ao quarto e penúltimo ponto. Já estamos quase caminhando para a reta final. Agora nós encontramos nos versículos 19 e 20 a admoestação de Jesus feita à igreja de Laodiceia. Primeiro nós temos uma repreensão mais dura, e agora nós temos uma admoestação. Meus queridos, admoestar significa advertir alguém de maneira branda, suave, de maneira bondosa. Admoestar não é descer o cajado, detonar e acabar com a vida do outro. Admoestar é repreender a pessoa, é advertir, chamar a atenção, mas com amor, com bondade, com afeição, com carinho, de uma forma cristã, não de forma ímpia, né, humilhando as pessoas. Isso não é admoestação bíblica. O que Jesus faz com a igreja de Laodiceia, apesar dela merecer palavras talvez piores, e Jesus sabe de tudo, Ele sabe disso, mas Jesus, Ele as admoesta com amor. Senão, veja só, nós aprendemos 4 lições com a admoestação de Jesus feita à igreja de Laodiceia. 4 lições que aparecem nos versículos 19 e 20. Primeira lição: a admoestação de Jesus é amorosa e pedagógica. A admoestação de Jesus para essa igreja era amorosa e pedagógica. Olha o que ele diz no versículo 19, parte A: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. A palavra grega usada aqui para disciplino, né, é o verbo grego paideu, que significa instruir, treinar, ensinar, disciplinar, corrigir. Em outras palavras, Jesus, ao admoestar os crentes laodicenses, está instruindo-os no caminho correto em que eles devem andar. Ele não os corrige porque os odeia, ele os admoesta, Jesus os admoesta porque Ele quer instruí-los como um pai instrui os seus filhos no caminho correto. Apesar de Laodiceia viver uma vida tão desagradável a Deus, Jesus os corrige como alguém que os ama, e os ama ternamente, afetuosamente. Por isso que Ele os admoesta, Ele os adverte, mas com brandura, com leveza, com carinho, com amor. É por isso que o texto diz: eu repreendo e disciplino a todos os que amo. Eu estou te instruindo porque eu te amo. Vocês se esqueceram de mim, me deixaram do lado de fora, mas eu amo vocês. Eu quero ver o bem de vocês. Afinal de contas, vocês são parte da minha noiva, da minha igreja. Eu sou o cabeça, eu amo a minha igreja. E apesar de vocês não merecerem, e é por isso que o nome do negócio é graça, eu amo vocês. Deus não nos ama porque nós merecemos. Ele nos ama porque Ele é gracioso. Aliás, o próprio João, hoje é noite de João, né? O próprio João irá dizer em 1 João 4,19 que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Deus me amou graciosamente primeiro, é que eu posso responder ao seu amor. Se Ele não tivesse me amado primeiro, eu não teria como responder de mim mesmo ao seu maravilhoso e eterno amor. Eu só o amo porque o amor dele veio primeiro ao meu encontro. E eu disse sim a esse amor, sim, este dado pela própria graça de Deus. Amém? Uma segunda lição, meus queridos,
é que a admoestação de Jesus, ela visa a transformação. Jesus não admoesta para destruir, para arruinar, para acabar com a vida do indivíduo. Ele admoesta para transformar. Versículo 19, parte B. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus está dizendo, olha, a situação de vocês está caótica, mas dá para vocês saírem dessa. Não está tudo acabado não. Ânimo aí, confiem em mim, creiam nas minhas palavras, as obedeçam. E vocês podem ter uma vida abençoada. Aí sim é que vocês poderão ter uma vida rica mesmo, se vocês me ouvirem. Calma, gente, que não está tudo acabado. Arrependam-se, que o arrependimento irá lhes proporcionar transformação. Terceira lição: a admoestação de Jesus é persistente. Falamos que ela é amorosa e pedagógica, falamos que ela visa a transformação, e agora aprendemos em terceiro lugar que a admoestação de Jesus é persistente. Gostaria que você prestasse bastante atenção neste ponto. Estamos quase caminhando para a conclusão final da nossa fala. Versículo 20, parte A. Apocalipse 3, 20, parte A. Eis que estou à porta e bato. Aqui, meus queridos, o verbo bater vem do grego krouo, que ele ocorre por sua vez no presente do indicativo ativo, e ele pode ser melhor traduzido como estou batendo ou continuo a bater. Jesus não chega na porta da igreja de Laodiceia e dá 2 toquinhos, ninguém saiu, eu vou embora. Ele vai batendo, e o verbo grego, o tempo do verbo grego demonstra que ele está batendo, e eu estou batendo aqui, eu estou esperando alguém abrir, eu estou batendo. Ele está insistindo com a igreja. Sabe o que eu aprendo com isso? Que embora a igreja laodicense tivesse desistido de Jesus e o tivesse colocado para fora de suas portas e de sua vida, Jesus, por outro lado, não desistiu da igreja que havia desistido dele. Vou repetir: Jesus não desistiu da igreja que havia desistido dele. A igreja colocou ele para fora e ele está batendo. E ele está batendo, e o verbo grego diz que ele está batendo continuamente, porque ele espera que alguém abra e permita que ele entre e transforme aquela igreja cega, miserável e nua numa igreja adornada na verdadeira noiva de Cristo. Meus queridos, a quarta e última lição que aprendemos aqui é que a admoestação de Jesus exige uma resposta. Quando Jesus adverte alguém, ele espera que você responda a sua advertência, a sua admoestação. De preferência que você responda dizendo sim a ela, obedecendo. Veja o que diz, versículo 20, parte B. Se alguém ouvir a minha voz. Se. Eu estou batendo, eu não paro de bater, estou insistindo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A ceia que era o momento de refeição mais importante dos judeus, quando o judeu voltava do trabalho o dia inteiro, chegava lá ao anoitecer, criava aquela mesa abençoada com familiares, com amigos, às vezes vizinhos. Ele disse, olha, eu quero participar com você daquele momento mais agradável de comunhão gastronômica do dia de um judeu, que é a ceia. Se você abrir, eu vou ter comunhão com você. Meus queridos, embora Jesus desejasse muito fazer parte da vida dos crentes laodicenses, ele não iria impor essa comunhão goela abaixo. A parte que cabe a Jesus é bater na porta. A parte que nos cabe enquanto igreja é virar a maçaneta, abrir a porta e deixar Jesus entrar. O Jesus retratado nesta carta endereçada à igreja de Laodiceia não coage, persuade, não força, convence, não violenta, argumenta, ele não arromba a porta, ele toca a campainha. E a única coisa que ele requer de nós é que apenas viremos a maçaneta do nosso coração e lhe permitamos que entre em nossa vida e faça parte dela. Ele quer ter comunhão, ele quis ter comunhão com uma igreja que não queria ter comunhão com ele e que o colocou da porta para fora. A igreja tinha tudo, dizia ela que tinha tudo, acreditava ela que tinha tudo, mas havia deixado o seu próprio Senhor do lado de fora. Mas Jesus não desistiu da igreja que havia desistido dele. Isso nos leva ao último ponto. Está nos versículos 21 e 22. Em quinto e último lugar, mesmo com um cenário tão sombrio
e tenebroso quanto este, retratado no que tange a igreja de Laodiceia. Existe uma promessa de Jesus àquele que vencesse. Pessoas ali poderiam vencer. Aquela igreja poderia se sagrar vitoriosa, apesar de todos os seus pecados e de toda a sua desobediência. As coisas poderiam mudar e mudar para melhor. E a promessa feita por Jesus, ela possui um endereço duplo. Primeiro, ela foi destinada aos crentes laodicenses. Retomamos as nossas 4 interpretações no início da mensagem. E segundo, ela destina-se também, creio eu, a todos os demais crentes de todas as épocas, espalhados pelos 4 cantos da terra. Portanto, essa promessa, meus queridos, diz respeito a mim e a você. E que promessa era essa? Leiamos o versículo 21 que diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que essa promessa de Jesus é feita a todos os crentes, e não apenas aos crentes laodicenses, fica claro quando lemos o conselho de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 2,12, onde ele diz: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se você perseverar, você vai reinar com ele. E aqui agora Jesus diz para a igreja: se vocês vencerem, vocês vão reinar comigo, vocês vão sentar comigo. Apesar de não receber um único elogio de Jesus, a igreja de Laodiceia recebe contudo a promessa graciosa do Mestre de reinar juntamente com ele, caso acatasse as doces admoestações do seu Senhor. Eu aprendo com esta carta aqui à igreja de Laodiceia que, por mais que a situação seja periclitante e complicada, por mais que seja obscura e sombria, se nós virarmos a maçaneta, Jesus entra e transforma a nossa vida. Amém? Eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida nesta noite. Concluo aqui a nossa mensagem sobre esse texto. E eu gostaria de fato que Deus nos transformasse nessa noite. Essa mensagem não é dita para o mundo, ela é dita para uma igreja. Isso é o que mais me assombra. Jesus, ele se dirige a uma igreja em termos nada agradáveis. Uma igreja que parece ser tudo menos igreja. Laodiceia tem cara de tudo, menos cara do que deveria ter, cara de igreja. Tinha riqueza, tinha tudo, só não tinha Jesus, ele estava do lado de fora. Infelizmente temos muitas igrejas hoje assim. Tem tudo nos cultos, tem tudo. Tem línguas, tem revelação, tem uma estrutura maravilhosa, uma acústica. E eu não estou falando mal, tá? Não estou falando contra benefícios positivos, materiais, instrumentos que ajudam o reino. Eu não estou falando nada contra. O que eu estou criticando é igrejas que têm tudo, mas não tem o principal, que é Cristo. Tem tudo. Tem louvor, tem coral, tem estrutura quilométrica, tem tudo, mas falta-lhe o seu Senhor reinando no meio da igreja, que é Cristo. Que Deus nos livre disso, meus irmãos. Amém? A verdadeira igreja rica é aquela que tem Jesus no centro do seu culto, da sua liturgia. Feliz a igreja que tem Cristo como o tema central da pregação, o tema central dos louvores, dos testemunhos, da comunhão cristã, da escola bíblica dominical e assim por diante. Feliz a igreja que é cristocêntrica e que tem o Senhor Jesus como centro da sua vida e de todas as suas atividades. A minha oração é que esta igreja seja uma delas. Amém? Aquela em que pastoreio, e que Deus nos permita que a igreja dele como um todo tenha essas características. Amém? Por favor, quero convidá-lo a ficar em pé. Vamos orar?